Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para essa noite, vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6 ao 8, onde diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Podemos continuar lendo aqui. Um segundo anjo seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o anjo com o evangelho eterno. Podem sentar, queiram ter a bondade. O anjo com o evangelho eterno aqui tem uma mensagem para pregá-la a toda nação, a toda tribo, língua e povo. E essa é uma mensagem para ser pregada neste tempo final, onde aparecerá este anjo mensageiro com o evangelho eterno. E este anjo com o evangelho eterno, vejam vocês, tem a revelação divina da hora do juízo divino, porque diz: porque a hora do seu juízo chegou. Portanto, este não é nenhum dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja entre os gentios. Este anjo mensageiro é quem, em Apocalipse, capítulo 10, está representado no apóstolo João, o qual recebe Cristo em sua vinda em uma ilha onde João se encontrava e onde Cristo lhe apareceu, e Cristo veio com o livrinho dos 7 selos aberto em sua mão, e esse livro é o título de propriedade dos céus e da terra.
E esse título de propriedade, Cristo o toma, o anjo forte, Cristo o toma no céu, no capítulo 5 da destra de Deus, da destra daquele que está sentado no trono, e o abre no capítulo 6 e capítulo 8 do Apocalipse, e depois o traz à terra em Apocalipse capítulo 10. Este anjo forte que desce do céu é Cristo. Coloca seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O mar tipifica, representa povos, nações e línguas. E agora, Cristo colocando seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, vejam, o esquerdo coloca sobre uma ilha, a ilha de Pátimos, onde João estava ali vivendo, porque tinha sido lançado, jogado nessa ilha de Pátimos. Agora, tudo isso é tipo e figura do que Cristo estará fazendo em sua segunda vinda, depois que tiver completado sua igreja e tiver tomado o título de propriedade e o tem aberto no céu, e depois, em sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá, desce e clama como quando um leão ruge. Vejam, porque vem como leão da tribo de Judá. Consequentemente, já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja, onde Cristo estava como o Cordeiro de Deus. E agora, Cristo vem com o título de propriedade aberto em sua mão, em sua obra de reclamação, onde ele reclamará todos os que ele redimiu com seu sangue precioso. Ressuscitará os mortos crentes nele em corpos glorificados, e a nós, os que vivemos, nos transformará, e assim realizará sua obra de reclamação, reclamando todos os seus escolhidos e colocando-os em corpos glorificados e realizando, consequentemente, assim, a redenção do corpo, que é nossa transformação. Isso é a adoção física dos filhos e filhas de Deus. A adoção espiritual vem ser a adoção que Cristo produz nos escolhidos, que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, são batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, arrependidos dos seus pecados. Cristo os perdoa e com seu sangue os limpa de todo pecado, e são batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, e Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo, e produz o novo nascimento nessas pessoas, e, consequentemente, produz a adoção espiritual de cada pessoa como um filho ou uma filha de Deus. Essa é a adoção espiritual. E agora, encontramos que Cristo, em Apocalipse capítulo 10, vem com o livrinho aberto em sua mão, vem também com o arco-íris ao redor da sua cabeça. O arco-íris é o pacto divino. Portanto, Cristo vem também com seus olhos como chama de fogo. Cristo também vem com o título de propriedade e vem para entregar esse título de propriedade a um homem que estará na terra neste tempo final e que será o profeta mensageiro da dispensação do reino, o qual Cristo colocará no meio da sua igreja e depois no meio do povo
hebreu. Será um mensageiro dispensacional. O tipo de mensageiro maior que Deus tem, pois Deus tem somente 7 profetas dispensacionais para 7 dispensações, os quais são, para a primeira dispensação, a dispensação da inocência, Adão, para a dispensação da consciência, 7, para a segunda dispensação, para a terceira dispensação, Noé, a dispensação do governo humano. E para a quarta dispensação, a dispensação da promessa a Abraão, o patriarca e profeta dispensacional, o pai da fé. Depois, para a dispensação da lei, a quinta dispensação, Deus tem Moisés. Ele foi o profeta da dispensação da lei, que é a quinta dispensação. E para a sexta dispensação temos Jesus, o profeta maior de todos os profetas. Ele é o profeta da dispensação da graça. E depois, para a sétima dispensação, a dispensação do reino, Deus tem ao último profeta dispensacional, que é o anjo, que vem com o evangelho eterno. Ele foi tipificado em profetas e mensageiros do passado. Foi tipificado em todos estes profetas dispensacionais. Foi tipificado em Noé. Foi tipificado também lá no tempo de Abraão, em Abraão, e também é tipificado em diferentes mensageiros que Deus enviou no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Está tipificado no profeta Moisés e está tipificado no profeta Elias também. Assim como Moisés anunciou o juízo divino sobre o Egito, e Elias anunciou o juízo divino também, que viria a Israel, e também Noé anunciou o juízo divino que viria sobre a raça humana. Assim, este anjo mensageiro de Jesus Cristo anunciará o juízo divino que virá sobre a raça humana. Anunciará o dia da ira, a hora da ira divina que virá sobre a raça humana. Por isso é que diz este anjo mensageiro em sua mensagem, porque a hora do seu juízo chegou. E agora, este anjo mensageiro será quem anunciará o juízo divino à raça humana, aos gentios e aos hebreus também. Essa mensagem com a qual estará dando testemunho a todas as nações e com a qual anunciará o juízo divino que virá sobre a raça humana, são boas novas para a Igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu também. Mesmo que seja uma mensagem onde se anunciará do juízo divino. Agora vejamos no livro do Apocalipse quem estará profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, pois esse é quem vem com o evangelho eterno, anunciando que a hora do juízo divino chegou. Esse será quem conhecerá o tempo do juízo divino, a hora do juízo divino. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante,
lemos aqui o que na continuação diz, neste capítulo, desce hoje o forte com o livrinho aberto em sua mão. Isso é Cristo, o qual clama como quando um leão ruge, porque vem como o leão da tribo de Judá, e vem com o título de propriedade. Agora, no mesmo capítulo 10, versículo 8 em diante, diz: e a voz que eu ouvi, este é João, o qual tipifica o anjo que estará pregando o evangelho eterno neste tempo final. Também ele foi tipificado no quinto mensageiro da quinta era da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos, diz João o apóstolo, a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele te fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui, quem recebe a comissão divina de profetizar sobre muitos povos, nações e línguas é quem come o livrinho, o título de propriedade, o livro dos 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos aqueles redimidos por Cristo. Estão escritos aí desde antes da fundação do mundo. E agora vejamos, aqui, no capítulo 11, recordem que João o apóstolo aqui está representando, tipificando o anjo mensageiro dispensacional da dispensação do reino, que comerá esse título de propriedade, para depois profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. No capítulo 11 do Apocalipse diz: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixe o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de cilício. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser... Agora vejam, quem são os que têm o ministério profético para profetizar? São as 2 oliveiras, os 2 candeeiros de ouro que estão em pé, diante do Deus de toda a terra. São os 2 ungidos, os quais, em Zacarias capítulo 4, aparecem também. No capítulo 4 de Zacarias, estão aqui assinalados para terem o ministério no tempo final. Recordem que o que o sacerdote Zacarias viu naquela visão, o candelabro com 2 árvores de oliveira de cada lado e 2 ramos de oliveira que vertiam azeite por 2 tubos de ouro sobre o copo principal. Recordem que esse candelabro ou castiçal, o candeeiro com esses braços e essas 7 lâmpadas tipificam a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E agora, vejamos o que diz no capítulo 4, versículo 11 ao 14 de Zacarias, diz: Então perguntei ao anjo, o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Aqui encontramos que estes dois ungidos estão um de cada lado do candelabro. Portanto, tem que aparecer na igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. E depois terão um ministério não somente com a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas com o povo hebreu. Por isso é que nenhuma outra pessoa podia ser usada por Deus para converter o povo hebreu a Cristo. Somente este mensageiro que vem com o Evangelho eterno é o único escolhido por Deus para essa missão. Por isso, os demais mensageiros, quando trataram de converter o povo hebreu a Cristo, não puderam. É porque esta é uma comissão divina para esse anjo que vem com o Evangelho eterno, no qual o Espírito Santo, o qual estará nele, porque é o anjo de Apocalipse capítulo 7 também, que vem com o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. E vem para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Este anjo é quem vem com o Espírito Santo. O Espírito Santo nele estará operando os ministérios de Moisés e de Elias. E, por meio destes ministérios que o Espírito Santo estará operando neste mensageiro, serão chamados e juntados 144 mil hebreus. Por isso é que em Apocalipse capítulo 7 aparece um solo ángel. Por isso é que em Apocalipse capítulo 7 aparece um só anjo com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144 mil hebreus. Porque nele estarão os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias sendo operados pelo Espírito Santo. Portanto, este é o anjo mensageiro que vem com o Evangelho eterno para profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis, e dar a conhecer os juízos divinos que cairão sobre a raça humana. Porque na mensagem que traz estão todos esses juízos divinos para serem revelados, dados a conhecer a raça humana. E mesmo que uma mensagem de juízo divino para a raça humana talvez para alguns não tenha nada de atrativo, é atrativo porque assim como a mensagem do Departamento de Meteorologia, quando anuncia que vem uma tempestade, não é uma mensagem atrativa. Com tudo isso, é uma mensagem de advertência para que as pessoas se preparem para evitar serem afetadas pela tempestade que vem. E quem não escuta a voz do meteorologista se encontrará em problemas quando surgir a tempestade e o encontre sem ter feito os preparativos. Portanto, este mensageiro que virá com a mensagem do Evangelho eterno estará dando a advertência dos juízos divinos que virão sobre a raça humana. E pessoas para que
para que eu saia desses lugares, ou se prepare para que o juízo, para o juízo divino que há de vir. Ou seja, que teremos as notícias do céu, dos juízos divinos que cairão sobre a terra, sendo transmitidas através do anjo que vem com o Evangelho eterno. Assim que será uma bênção grande a vinda e presença desse anjo mensageiro, dando a conhecer a hora do juízo divino que virá sobre a raça humana. Agora vejamos. Isso estará dando cumprimento a Apocalipse capítulo 10, onde este que come o livrinho aberto estará profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E, consequentemente, esse será quem terá o ministério das duas oliveiras no meio da igreja e depois no meio do povo hebreu. Será no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo que os hebreus verão o ministério do anjo que vem com o Evangelho eterno, pregando, e dirão: isto é o que nós estamos esperando. E eles vão crer. Por isso é que em eras passadas não era possível que o povo hebreu como nação fosse convertido a Cristo. E era impossível que 144 mil hebreus crescem, porque isso corresponde ao ministério das duas oliveiras, ou ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou ministério do anjo que vem com o Evangelho eterno, que vem com as boas notícias para a igreja e para o povo hebreu. As boas notícias de que o juízo divino cairá sobre todos aqueles que perseguiram o povo hebreu e perseguiram a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus vingará o sangue dos hebreus e o sangue dos membros da sua igreja que foram martirizados em eras passadas. E Deus julgará todas as nações conforme a São Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Portanto, este anjo com o Evangelho eterno estará pregando tudo o que virá na grande tribulação. E estará revelando os mistérios de Deus correspondentes à grande tribulação, os juízos divinos que virão sobre a raça humana, e estará também dando a conhecer tanto a obra de Deus, como também o que o inimigo de Deus, o diabo, estará fazendo contra o povo hebreu e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo e contra as virgens insensatas também. Tudo isso estará contido no Evangelho eterno que o anjo que vem com o selo do Deus vivo estará pregando. Esse anjo estará tocando a sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. É o sétimo anjo da sétima trombeta que vem proclamando o Evangelho eterno e dando a conhecer todos estes mistérios das coisas que hão de acontecer neste tempo final. E ele estará na igreja do Senhor Jesus Cristo e depois com o povo hebreu. E assim como os hebreus trouxeram o Evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos hebreus, por meio do ministério de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, porque são Moisés e Elias as duas oliveiras que levarão o Evangelho aos judeus. E tudo isso estará se cumprindo no anjo que vem, com o Evangelho eterno. E esse anjo é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como os 7 anjos das 7 eras são
anjos do Senhor Jesus Cristo enviados à sua igreja de era em era, para, por meio deles, Cristo e Espírito Santo chamar e juntar os escolhidos, correspondentes a cada era. E por meio deste anjo que vem com o Evangelho eterno, Cristo estará chamando e juntando os escolhidos deste tempo final no meio da sua igreja e depois juntará 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Mas eles não pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles são outro grupo, o qual passará pela grande tribulação. Morrerão durante a grande tribulação, mas serão ressuscitados ao final da grande tribulação para entrar ao reino milenial de Cristo como eunucos que servirão à rainha, à igreja do Senhor Jesus Cristo no reino milenial. Mas os escolhidos entre os gentios, os escolhidos da igreja de Jesus Cristo, onde haverá gentios e hebreus, não passarão pela grande tribulação. Serão transformados os que vivem nesse tempo final, os que ficarem vivos, porque alguns morrerão por causa da idade avançada ou por algum problema de saúde ou por algum acidente. Mas a maioria permanecerão vivos para receber a adoção física, que será a transformação dos nossos corpos. E os mortos em Cristo receberão a ressurreição em corpos glorificados. Portanto, estamos esperando nossa adoção física, que é nossa transformação. A mensagem que estará trazendo o anjo com o selo do Deus vivo, o anjo, com os ministérios de Moisés e Elias, o anjo, com o evangelho eterno, o qual será o anjo do Senhor Jesus Cristo tocando a sétima trombeta, tocando a trombeta da festa das trombetas, porque esta mensagem é nada menos do que a mensagem da festa das trombetas, onde se tocavam as trombetas o dia 1º do 7º mês de cada ano. Portanto, a quem corresponde soar as trombetas nesta festa das trombetas é ao anjo que vem com o selo do Deus vivo, o anjo que vem com o evangelho eterno, o anjo que vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo no último dia, o anjo que vem com a grande voz de trombeta do evangelho do reino. Esse anjo é o que vem com a sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 e em diante, e soando essa trombeta, ele estará proclamando para os hebreus o evangelho eterno, e estará chamando e juntando 144.000 hebreus. Mas tudo isso sairá da igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o ministério das duas oliveiras, levando o evangelho aos hebreus. Na igreja de Jesus Cristo é que eles verão este anjo com o evangelho eterno. Mas depois, esse anjo terá seu ministério com os hebreus também. Mas primeiro corresponde aos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E até que tenha sido chamado e juntado até o último escolhido de Deus, escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, até que tenha sido chamado e redimido, não pode este anjo converter o povo hebreu, 144.000 hebreus, a Cristo. Portanto, este anjo tem uma visão muito importante no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o único anjo mensageiro de Jesus Cristo, o único profeta mensageiro de Jesus Cristo que estará
ou que estaria pregando o Evangelho eterno e estaria dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, de todas essas coisas que acontecerão neste tempo final. É o último anjo mensageiro, o último profeta mensageiro de Deus, e é um profeta dispensacional. E, consequentemente, será o profeta maior que Jesus Cristo enviaria à sua igreja. O anjo maior que Jesus Cristo enviaria à sua igreja. Por isso, sua mensagem é uma mensagem de grande voz de trombeta. É uma mensagem de voz de arcanjo. Os profetas dispensacionais estão tipificados nos arcanjos. Portanto, este anjo mensageiro estará na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia em carne humana, na etapa correspondente à era da pedra angular. E no território onde estará se cumprindo essa era, aí estará o anjo com o Evangelho eterno, proclamando sua mensagem à igreja do Senhor Jesus Cristo e ao povo hebreu e a todo o povo, nação, língua e reis também. Portanto, o anjo com o Evangelho eterno, já vimos que é o anjo mensageiro de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo, que é enviado para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vejam vocês, em Apocalipse capítulo 4, Cristo com essa voz de trombeta diz, capítulo 4, versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E agora, a promessa é que Cristo nos mostrará as coisas que acontecerão depois dessas que já aconteceram durante todo este período de tempo de Cristo para cá, ou seja, durante a dispensação da graça. E agora, se Cristo está no céu, como sumo sacerdote fazendo intercessão por cada crente em Cristo, escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, como Cristo vai nos falar todas essas coisas que em breve devem acontecer? Pois Cristo está no meio da sua igreja, em Espírito Santo desde o dia de Pentecoste. E ele disse: eu estarei convosco até o fim do mundo. Estarei todos os dias até o fim do mundo. Isso está em São Mateus capítulo 28, versículo 20. Portanto, Cristo em Espírito Santo esteve nos apóstolos e nos diferentes anjos mensageiros que ele enviou, e por meio deles esteve falando e esteve chamando e juntando os seus escolhidos. Eles falaram, ungidos pelo Espírito Santo, o Evangelho de Cristo. E agora, para o último dia, vejam vocês como é que Cristo estará nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E agora, quem é o enviado de Cristo, do Senhor, de Deus, para dar a conhecer as coisas que em breve devem acontecer? Aqui diz que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Cristo
Também Cristo fala desse anjo e diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. E agora, quem disse Jesus Cristo que é o enviado para dar testemunho dessas coisas? Cristo diz que é seu anjo, o qual ele enviou para dar testemunho dessas coisas. Esse anjo é o anjo que vem com o Evangelho eterno para dar a conhecer que o dia, que a hora do juízo divino chegou. O anjo com o Evangelho eterno. Vimos quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual aparece em todo o Apocalipse. É o mesmo anjo que vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo, o qual esteve dando a João Apóstolo a revelação do Apocalipse. Para esse tempo, este anjo estava em seu corpo espiritual, angelical. Era um espírito de profeta, o corpo que João viu, e foi chamado anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim, como no Antigo Testamento, o anjo do Senhor que os profetas do Antigo Testamento viam e que Manoa e sua esposa viram, era nada menos que Cristo em seu corpo angelical. Mas depois se fez carne e viveu no meio do povo hebreu por 33 anos e teve seu ministério terreno. E agora, este anjo do Senhor Jesus Cristo, assim como Deus, o Pai, teve seu anjo, o anjo do Senhor, pelo qual ele falou aos profetas e através dos profetas, e depois se fez carne, e este anjo, agora Cristo no Novo Testamento diz que também ele tem um anjo, seu anjo, o anjo de Jesus Cristo, o qual esteve no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo todo o tempo. Também no Antigo Testamento estava, mas disso não vamos falar nessa ocasião. Agora, este anjo, para o tempo final, estará manifestado em carne humana e será o anjo que virá com o Evangelho eterno, dando testemunho dessas coisas que hão de acontecer, dando testemunho da hora do juízo divino e dos juízos ou pragas que cairão sobre a raça humana. E, consequentemente, será uma bênção grande escutar a mensagem do Evangelho eterno que este anjo do Senhor Jesus Cristo trará para, assim, obter o conhecimento de todas essas coisas que acontecerão. Este é o anjo mensageiro, o maior profeta mensageiro que Jesus Cristo enviaria à sua igreja. E depois de Cristo, este é quem segue em posição no reino de Deus. É o anjo que o reverendo William Branham viu em sonhos, quando Cristo estava dando os galardões, e ele viu um anjo ao lado de Cristo que tinha o livro onde estavam escritos os nomes das pessoas que entrariam no reino, que entrariam no milênio e também na eternidade. Esse anjo, com o livro que continha os nomes, pois é o anjo que come o livro da vida do Cordeiro, que come o livro dos 7 selos, que é o livro onde estão escritos os nomes de todos os crentes em Cristo, desde antes da fundação do mundo.
E esse era o anjo que chamava as pessoas, porque é o anjo que tem o título de propriedade que Cristo lhe outorga em sua segunda vinda. Portanto, esse anjo, vindo à igreja de Jesus Cristo, será uma bênção grande, ou uma bênção maior que a bênção que houve em cada era, quando Cristo enviou um anjo mensageiro à sua igreja em cada era. O anjo com o evangelho eterno. Este anjo mensageiro terá o conhecimento do mistério do evangelho da graça e terá o conhecimento do mistério do evangelho do reino. Consequentemente, ele terá a revelação divina da dispensação da graça e a revelação divina da dispensação do reino. E, por meio da mensagem de ensinamento que ele trará, estará trazendo a chuva temporã do evangelho da graça e a chuva tardia do evangelho do reino. E, consequentemente, estará sendo preparada a igreja do Senhor Jesus Cristo para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, com a mensagem do anjo que vem com o evangelho eterno. A igreja noiva do Senhor Jesus Cristo recebe a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E, consequentemente, cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo recebe a fé para ser transformado e levado com Cristo no rapto à ceia das bodas do Cordeiro. O anjo com o evangelho eterno. Toda pessoa que está escrita no céu no livro da vida do Cordeiro esteve sendo chamada de etapa em etapa e esteve sendo colocada no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os últimos escolhidos que serão chamados, são chamados neste tempo final pelo anjo que vem com o evangelho eterno. Vem com a grande voz de trombeta do evangelho do reino. Vem com a grande voz de trombeta do evangelho, para assim chamar e juntar 144 mil hebreus dos judeus, mas antes chame junto os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, que não pertencem ao grupo de 144 mil hebreus, porque são do reino celestial. O povo hebreu são do reino terreno. Portanto, os hebreus são os servos de Deus, mas os membros da igreja de Jesus Cristo são os filhos e filhas de Deus. São de uma categoria superior. E este anjo com o evangelho eterno conhecerá quem são os escolhidos da igreja de Jesus Cristo, quem são os escolhidos do povo hebreu. E com sua mensagem tratará com os escolhidos da igreja de Jesus Cristo e depois com os escolhidos do povo hebreu. E este é o anjo do Senhor Jesus Cristo mencionado no livro do Apocalipse. O anjo que vem com a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. E agora, a revelação de Jesus Cristo, vejam vocês, por meio de quem veio a João, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a revelação de Jesus Cristo
vem exclusivamente por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo e é transmitida aos diferentes mensageiros, assim como foi transmitida a João apóstolo. E para o último dia será transmitida à igreja do Senhor Jesus Cristo pelo mesmo anjo, do Senhor Jesus Cristo pelo mesmo anjo, que vem com o Evangelho eterno. Tudo o que João viu e experimentou lá em uma ilha, a ilha de Patmos, estará sendo visto e experimentado no último dia no meio da igreja de Jesus Cristo. Portanto, haverá um lugar onde Cristo, o anjo forte, se manifestará e entregará ao seu anjo mensageiro o título de propriedade, assim como foi tipificado quando o entregou a João em visão. E João estava em uma ilha, e essa ilha pertencia aos gentios. E nessa ilha, vejam vocês, se falava idioma gentil, mas também podiam falar qualquer idioma, pois os que estavam ali não tinham limitações porque eram pessoas que tinham sido condenadas e foram jogadas, lançadas nessa ilha. Agora, podemos ver que estamos em um tempo muito glorioso, porque vejam, João foi em uma ilha também que ele subiu ao céu. Assim que há algo muito importante com essa ilha de Patmos, porque tudo o que aconteceu lá é tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final. Assim que esperamos que, quando Cristo se levantar do trono do Pai, tomar o título de propriedade, abrir no céu, o traga à terra, e todas as nações esperam que Cristo, pois, chegue à sua nação com o título de propriedade. Pois, sabem onde vai chegar? Onde estiver o anjo com o Evangelho eterno. Chegará no lugar onde estiver esse anjo e vai dar o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o livro da redenção. E será a primeira ocasião em que um homem, um profeta, come esse livro. Adão teve e não o comeu. E depois passou ao dono original, que é Deus, e esteve na destra de Deus e ainda está na destra de Deus, porque ainda Cristo não terminou de completar sua igreja, faltam alguns, e oxalá e se complete com africanos. Não importa a cor que tiverem, o importante é que sejam escolhidos de Deus. Isso é o que tem valor. A cor da pele não tem nenhum valor. É melhor um negro escolhido que um branco que não seja escolhido, que não seja um eleito de Deus. Vem? Porque um branco que não é eleito não viverá eternamente, mas um negro que é um eleito de Deus viverá eternamente com Cristo em seu reino eterno. Portanto, não fazemos diferença de raças, de cores e coisas assim. O melhor, a mensagem de Cristo é para ser pregada a todo povo, nação, língua e reis e seres humanos, e quem é de Deus escutará a voz de Deus. Portanto, quem é de Deus escutará a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo por meio do anjo que vem com o Evangelho eterno.
Primeiro a igreja do Senhor Jesus Cristo, depois ao povo hebreu, e na fase da terceira etapa, nessa fase, quando estiver em pleno cumprimento, vamos ver mais claramente o que é este anjo e sua mensagem. Porque esse será o anjo mensageiro que, estando vivo, será adotado, e seu grupo também. Portanto, queremos que Cristo, o anjo forte que desce do céu, nos dê toda a revelação divina por meio do anjo com o Evangelho eterno, e que nos revele todos os mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. E também todos os demais mistérios que nos tornem claros, que os abra para todos nós. Estamos vivendo no tempo em que podemos dizer que somos bem-aventurados, porque essa promessa todos a desejaram ver e receber, mas agora corresponde ao grupo dos escolhidos deste tempo final, esta bênção do anjo com o Evangelho eterno, o qual estará primeiro no meio da igreja de Jesus Cristo e depois com o povo hebreu, e o qual vem com uma mensagem para todos os seres humanos, para todos os moradores da terra, para todos os povos, nações e línguas. Vem profetizando todas as coisas que hão de acontecer, incluindo a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, e o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O anjo com o Evangelho eterno. Vimos que este anjo é o mesmo anjo que vem com o selo do Deus vivo. É o anjo que vem com a grande voz de trombeta, ou trombeta final. Vimos que é o anjo que vem dando a conhecer todas as coisas que em breve devem acontecer. Vimos que é o anjo que vem com os ministérios das duas oliveiras, ou os ministérios de Moisés e Elias. Vimos que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. O anjo com o Evangelho eterno. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês, dando testemunho do anjo com o Evangelho eterno. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ore muito por mim para que Cristo me dê tudo o que devo falar nesses dias que estarei com vocês nessas atividades. Bom, já vamos ter o reverendo José Benjamin Pérez para finalizar já a nossa parte. E que Deus abençoe também o nosso irmão, o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim, e o use grandemente nestas viagens missionárias apostólicas à África, como o tem usado em toda a América Latina e o Caribe. E use a vocês também, e a mim também, respaldando com nossas orações e economicamente também. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E use também grandemente os que irão com Ele neste percorrido, porque Ele vai, mas vão também outros ministros e missionários, porque a África é muito grande. É um continente muito grande que tem muitos milhões de habitantes nas diferentes nações que pertencem ao continente africano. E estão como o varão macedônico ou o varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Assim dizia o varão macedônico ou da Macedônia a São Paulo em visão.
E assim estão os africanos pedindo que passemos a África e os ajudemos. Paulo, quando viu a visão, entendeu que Deus o chamava para levar o Evangelho para a Macedônia. E com este pedido dos habitantes da África, de que passemos a África a ajudá-los, entendemos que querem que passemos a África com o Evangelho de Cristo para escutar todas essas coisas que Cristo está nos dando neste tempo final. Bom, que Deus continue abençoando a todos e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Boa noite.